Bom dia não, boa tarde, boa tarde. Vamos para mais uma doutrinária. Oi, Bianca. Mais uma doutrinária aqui no Fonte de Luz em Trancoso. Vamos lá. Vamos lá, Bianca. Pode ir sentando. Você tá boazinha? Me diga aí se você tá me ouvindo direitinho. Neidoca! Ô, Neidoca, eu vi você na live, viu? Não consegui interromper para falar oi. Mas eu vi você lá. Obrigada, minha irmã. Que ótimo, que ótimo. Aí, vamos lá. Jaque, Célia, ô, beleza. Opa, não, cancela. Eu chamando a Célia. Vamos lá, hoje nós temos uma convidada de Salvador. Olha que coisa boa, ela já tá entrando aí. Deixa eu ver que horas são. Vamos lá, ó. Pontual. Vamos lá, deixa eu convidá-la. Quem mais está chegando? Boa noite, Itapecerica da Serra. Aí, Edna, seja bem-vinda à Bahia. Olha que coisa boa, Fonte de Luz é em Trancoso, sul da Bahia. Um lugar lindo, mágico. E aí, sem som? Gente, confirma aí, nós estamos sem som, é isso? Vamos lá, Verônica, já entrou. Gil, olha aí se tá sem som, olha a imagem, por favor. Me dê esse suporte aí. Vamos lá, vamos lá. Aqui. Ah, tá com som para a Bianca. Aí tem som. Então estamos todos com som. Certo? Vamos chamar a nossa convidada de hoje. Vamos ver se é aqui. Dani Nascimento, lá em Salvador. Ó, coisa boa. Vamos lá. Enviar solicitação? Não, peraí. Aqui. Ué, peraí um pouquinho, gente. Daí que o negócio aqui tá esquisito. Convidar. Aí. Aí, isso mesmo. Aguardando Daniela Nascimento. Olha ela chegando aí. Oi, Dani. Tudo bom? Oi, tudo bem? Estão ouvindo? Ah, eu estou perfeitamente. Vamos Ah, que lá. maravilha, então. Aí já Olá. estamos com o som. Seja bem-vinda. Oi, Helena. Seja bem-vinda ao Fonte de Luz em Trancoso. Estamos aqui hoje para te ouvir. E a Dani, para quem não sabe, é Daniela, né, Dani? Daniela. Daniela Nascimento. Ela é trabalhadora do Núcleo Espírita Teles de Menezes, em Exatamente. Salvador. A Exatamente. internet, ela nos trouxe esse benefício. Nós conseguimos ter pessoas de qualquer lugar do mundo, irmãos espíritas de qualquer lugar do mundo aqui falando com a gente. E hoje a Verdade. Dani, ela vai falar no capítulo, 20º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a missão dos espíritas. O nome do capítulo é Os Trabalhadores da Última Hora, né? Mas vamos combinar, vamos fazer nossos combinados, Dani. Nós vamos fazer o seguinte: nós vou fazer a prece inicial, não é? Tá cortando o meu rosto? Vai olhando aí, Gil. Tá bom aí. A Dani tá bem próxima, tá ótimo. Aí a Gilmara é que é a nossa, que está nos bastidores lá, olhando como é que estão as Produção, coisas. né?
É a Você vai me produção. direcionando, viu? E aí eu vou fazer a prece inicial agora, já peço para todos os trabalhadores que estão aí ouvindo, para pegar uma aguinha, né, colocar do lado aí, que esses momentos de evangelho, de doutrinária, de luz, eles sempre são abençoados, e a espiritualidade aproveita para poder fluidificar a nossa água. Então, sempre traga um copo para você e uma jarrinha ou uma garrafa para a casa, né? Aí, Paty, mas eu moro sozinha. Tudo bem, põe a água na água do bichinho, coloca na água das plantinhas. Uma água fluidificada é sempre bem-vinda, não é? Aí, Dani, eu vou fazer a prece inicial. Aí vou te dar a palavra, né, para você fazer. Você pode me solicitar a hora que você quiser. Eu vou olhando aqui se tem alguma pergunta, alguma observação. E em algum momento você me sinaliza e eu passo para você. E aí nós temos aí uns 35, 40 minutos de tempo. E depois eu vou te pedir para fazer a nossa prece final, né? Então, nós vamos até às 18 horas, certo? Certo. Certinho. Combinadinho? Então, vamos lá. Combinadinho. Então, vamos para a nossa prece inicial, vamos fechando os nossos olhos, vamos agradecendo esse momento de luz nas nossas vidas, vamos abrindo o nosso coração, pois o nosso assunto de hoje, ele nos fala lá dentro do nosso coração, que é a missão dos espíritas, que o nosso Pai de bondade e misericórdia possa estar abençoando a Dani, que toda a fraternidade que trabalha com fonte de luz em Trancoso já esteja conectado conosco, pois o nosso coração está conectado com a casa. E dessa forma, com a oração do Pai Nosso, nós abrimos os nossos trabalhos, as nossas trocas da nossa tarde. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Gratidão, que Deus abençoe, Dani, e toda a sua palavra. Que assim seja, amém. Bom, antes de começar, né, gostaria mais uma vez de agradecer o convite, que é sempre uma honra e um prazer muito grande estar com vocês, né? Agradecer a Gil pelo convite, a você também, Paty, né, por estar aqui comigo hoje. E a parabenizar, como sempre, a casa por esse trabalho que vem fazendo, que é tão importante de divulgação da doutrina. E nós veremos hoje que tem a ver com o tema da nossa conversa, né? O texto que eu escolhi para a gente conversar um pouco hoje, ele faz parte, como o Paty disse, do capítulo 20 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que chama-se Os Trabalhadores da Última Hora, né? E ele não é um texto exatamente de Kardec, na verdade ele é um texto do Espírito Erasto, que se nomeia como anjo guardião do médium, né? Foi escrito em Paris em 1863. E Erasto, ele traz no texto, nesse trecho do item Missão dos Espíritas, quase que um chamamento à nossa responsabilidade enquanto cristãos, enquanto espíritas. E achei interessante para a gente poder falar um pouco sobre, nesse momento que estamos vivendo, é sempre importante falar sobre as nossas missões enquanto espíritas, né? Mas sinto que neste momento em que estamos vivendo, estamos sendo ainda mais requisitados a esses nossos deveres. Então, vocês podem ir comentando, como o Paty falou, né? Eu estou aqui também olhando, se eu conseguir pegar, eu comento na hora, senão a Paty está de olho, passa para mim qualquer colocação, qualquer pergunta. Diga, Paty. Dani, é interessante, né? Só te interrompendo uma vez. Não, fique à vontade. Lembrar, não, só lembrando antes de você tá falando do texto, que esse texto, gente, ele foi escrito há 158
anos atrás. Eu fui fazer a conta aqui. Boa de 158 matemática. anos, não é? Então, Muito segue tempo. aí, segue aí. Só para a gente fazer A gente vai uma perceber que ele analogia com o continua. tempo de hoje. A gente vai perceber que ele continua bem vivo, né? Como todas as mensagens do Cristo e dos Espíritos Amigos, bem atemporais para a nossa existência. Bom, antes da gente começar, eu achei interessante para que a gente entenda, né, muito bem o que é essa missão dos espíritas, de forma didática, a gente entender o que é uma missão. O que significa missão? Se a gente for no dicionário procurar, e hoje em dia a gente vai no dicionário online, porque os dicionários físicos já estão em extinção, né? A gente vai encontrar que missão pode ser entendido como uma incumbência, como uma função, uma obrigação, um dever, né? Uma ordem que alguém dá para outra pessoa e que essa pessoa precisa ter a incumbência de executar. E nós entendemos missão também como propósito, como um compromisso, né? Um dever a ser cumprido. Como a gente está falando da missão dos espíritas, a gente vai partir do ponto da ideia reencarnacionista, né? Dos princípios da doutrina espírita, porque não estamos falando de qualquer missão. E quando a gente parte do ponto dessa ideia da reencarnação, nós sabemos, né, temos a consciência enquanto espíritas que não estamos aqui na Terra a passeio, né? A gente até passeia muito na Terra, mas não viemos aqui para passear, né? Não viemos aqui pura e simplesmente para curtir a estadia, mas viemos com propósito, viemos a trabalho, como dizemos na doutrina, né? E se sabemos que viemos a trabalho, sabemos que nós temos uma missão. Então, por aí nós já percebemos que todos nós, espíritas e não espíritas também, né? Embora talvez não saibam disso, possuem uma missão a cumprir. E essa missão está relacionada justamente ao motivo pelo qual nós viemos aqui, né? O motivo pelo qual nós fomos projetados e pela razão, a razão pela qual nós viemos para a Terra. E aí surgem aquelas perguntas básicas que sempre surgem nas nossas mentes quando nós começamos a estudar a doutrina, que é de o que somos, de onde viemos, para onde vamos, né? O que tem a ver tudo isso com o meu propósito de vida? Logo quando a gente começa a estudar a doutrina, acho que todo incipiente, né, toda pessoa que é estudiosa, logo no início se depara com essas perguntas. Algumas iniciam logo num curso básico, outras vão pelo Livro dos Espíritos, outras pelo Evangelho. Não importa exatamente como foi que começou, mas todas se deparam com essas questões e logo a gente recebe os esclarecimentos, né? A espiritualidade vem nos esclarecer através dos princípios básicos e lá no Livro dos Espíritos nós temos as respostas para essas perguntas, de que nós somos, na verdade, né, que nos entendemos como seres humanos, na verdade somos seres espirituais. E que sendo seres espirituais, que fomos criados por Deus, né, que é essa inteligência suprema, a causa primária e primeira de todas as coisas, nós estamos vivendo uma experiência corpórea. Então, ao invés de dizermos que somos seres humanos, somos espíritos, né? Estando em corpos humanos, vivendo uma experiência humana no corpo, né? Essa experiência corpórea que a gente diz que é na carne. E quando nós desencarnarmos, nós retornaremos ao plano de onde viemos. Então, viemos de um plano que não é este que estamos agora, né? Que é o material, de um espiritual, e retornaremos para lá. Já estamos vivendo a nossa vida espiritual, porque ela existe, mas viveremos a verdadeira vida em sua plenitude espiritual quando estivermos, né, fora deste corpo, que nos é apenas a capa que a gente precisa para esse trabalho. E a partir dessa ideia, como eu disse, a gente já percebe que nós temos missões, porque se vestimos uma roupa, né, uma capa, para vir a um planeta, não foi à toa, né? Deus não nos faria com esse propósito, fazer tudo isso só para ir lá passear, não. Viemos com um propósito, com um objetivo circunscrito em nossas mentes, de aprendizado ou de construção do que quer que seja, nós temos ocupações, nós temos missões. E aí, quando vamos para o Livro dos Espíritos, lá no capítulo 10, Ocupações e missões dos Espíritos, nós descobrimos que não somente temos missões quando estamos na carne, como temos missões fora da carne. E aí eu achei interessante sempre falar isso, né? Está nas questões 568 e 69,
Porque normalmente nós encarnados nos queixamos muito na parte do trabalho. Eu sempre reclamo, não vou mentir. A gente está sempre reclamando que tem muita coisa para fazer, vivemos cansados, nossa, o dia tem 24 horas, parece pouco, podia ter 30, podia ter um pouco mais, ou eu não estou sabendo administrar muito bem meu tempo, e a gente não sabe que fora da carne o trabalho é maior. O trabalho não cessa, né? Muito maior. E aí, quando a gente vai, por exemplo, ler as obras de espíritos, né, que nós conhecemos, como, por exemplo, André Luiz, que nos escreveu através da psicografia de Chico sobre nosso lar, a gente percebe que os espíritos desencarnados no plano espiritual, nas cidades espirituais várias que existem, estão trabalhando incessantemente, constantemente. Eles possuem ocupações, possuem missões a cumprir, tanto quanto nós, né? Nós temos as nossas missões a realizar enquanto encarnados, eles têm missões a realizar enquanto desencarnados. Então, isso significa que, se nós estamos tão cansados, incomodados, porque temos muita coisa a fazer, saibamos que após o desencarne, vamos continuar trabalhando. A morte não será descanso para nós, né? Isso chama-nos a atenção o fato de que o que muda, né, dessa condição de espírito encarnado para espírito errante talvez seja tão somente a nossa constituição física, que vai nos dar facilidade ou dificuldades. Enquanto encarnados, a gente sente sono, a gente sente fome, sente cansaço, né? Porque nós estamos presos a essas necessidades que são materiais. Quando nós estivermos desencarnados, volitando por aí, as coisas vão ficar mais fáceis. Né? Não haverá descanso, não vai poder dizer, estou cansada agora, minha espiritual. Não dá para fazer aquele trabalho que você me pediu, não tem desculpa, né? Então, realmente trabalharemos muito mais. Mas, enquanto encarnados, isso também nos chama a atenção a necessidade aí de nós valorizarmos os momentos de lazer, os momentos de repouso, né? De cuidado da nossa saúde mental, da nossa saúde psíquica, do nosso corpo físico, porque sem ele nós não conseguiremos cumprir as nossas missões. Então, precisamos estar com nossa saúde em dias, né? Cuidando de nosso corpo para que ele possa funcionar aí perfeitamente. E aí, retornando para essa ideia da reencarnação, nós sabemos também que, quando reencarnamos, não nos lembramos de fato do que viemos fazer. Então, descobrimos lá, logo quando começamos a estudar a doutrina, que somos espíritos, que viemos com um objetivo, que tínhamos algo para fazer na Terra, mas quando a gente nasce, a gente não se lembra o que veio fazer aqui. E é natural que, uma vez estudante da doutrina espírita, a gente fique se perguntando, qual que é a minha missão? Qual é o meu propósito de vida? Né? O que eu preciso fazer realmente? Como é que eu faço para descobrir isso? Porque me disseram que eu vim para a Terra para trabalhar. E aí, cadê o trabalho? A gente fica sempre nessa procura. E essas perguntas são naturais porque a gente se mira, na verdade, a gente mira em encarnações de tantas pessoas que tiveram encarnações missionárias, famosas, né, conhecidas, e a gente fica se perguntando, será que é a minha? Será como a deles? Será uma Madre Teresa de Calcutá? Uma Irmã Dulce? Né? Algo desse tipo, porque se é missionária, então deve ser algo nesse sentido. E não necessariamente, ou talvez sim, né? A gente nunca sabe. Mas nós entendemos também que esse esquecimento faz parte da misericórdia divina, né? Que entende que se nós nos lembrássemos de tudo que viemos fazer aqui, não haveria mérito algum. Porque a gente já vinha sabendo tudo, ia tirar de letra e ia chegar, né, na nossa escola da vida, que é a Terra, já com todo o nosso gabarito da prova. Antes de fazer a prova, não tem mérito nenhum. A gente ia literalmente colar nessa prova da vida. E a nossa encarnação está justamente nesse propósito de cumprir os nossos deveres e conseguir espiar as nossas provas direitinho. Se nós soubéssemos de tudo, não iríamos conseguir fazer de fato com mérito. Então, embora a gente não se lembre das coisas, é certo que alguns espíritos, sim, tiveram a oportunidade de saber, né, o que vieram fazer. De modo geral, a espiritualidade diz que todos nós somos encarregados de ajudar no progresso da humanidade. Então, se a gente, para tranquilizar em nossos corações, nós sabemos qual a nossa missão maior é ajudar no progresso da humanidade, né? Nós estamos encarregados disso. Alguns de nós certamente vieram com alguns desígnios um tanto quanto
né? Não vamos dizer maiores ou melhores, não é esse o termo, mas mais complexos, né? Mais complicados até, que envolvem outras pessoas ou que envolvem ações mais coletivas, mais complexas do ponto de vista de serem executadas. E esses, alguns deles puderam saber, né? A gente conhece a partir da doutrina, a gente descobre que às vezes nos é dado, enquanto espíritos ainda desencarnados, antes de nascer, a oportunidade de conhecer as nossas provas, de conhecer as nossas missões, se assim, né, temos, antes mesmo de vir. Nem sempre é por mérito, né? Às vezes é por demérito mesmo. Às vezes a gente não tem muito mérito de escolha, e aí escolhem por nós, mas escolhem com todo o amor do mundo, porque os espíritos que auxiliaram no nosso planejamento nos amam e querem o melhor pra gente. Então, eles vão pensar tudo que a gente precisa de fato e a gente consente. Então, não adianta reclamar depois que está passando, né? Pelo que está passando, assim, eu não pedi. Aí, Divaldo diz, não, você implorou, porque realmente a gente pede, né? Por aquilo que vai ser importante para a nossa evolução. E esses espíritos que recebem já o script antes de vir, né? Recebem um roteirinho do filme da vida deles. Normalmente, assim como acontece com a gente, eles não vão se lembrar. Então, a gente fica se perguntando, né? Será que eu vi o que ia acontecer comigo? Eu aprovei isso mesmo? Não estava nessa brincadeira, gente. Eu não estava concordando. Ou será que provavelmente concordou sim? Mas independente de concordar ou não, de saber ou não, a gente esquece. E esses espíritos missionários, em geral, também esquecem, né? Alguns já vêm com a sua informação do seu propósito, mas outros tantos não conseguem se lembrar. E aí a gente se pergunta, mas então como é que conseguem seguir no seu trabalho? A espiritualidade está ali para isso, né? Juntamente, né, com os espíritos amigos, e toda espiritualidade maior vai conduzir aquela pessoa já encarnada para que a sua trajetória pós-nascimento se desenhe dentro daquilo do seu propósito que ela foi designada. Então, Deus vai criar formas de impulsionar a vida daquela pessoa naquele trajeto. E aí a gente tem um exemplo muito interessante disso, que todo mundo deve conhecer, porque, como disse recentemente, né, uma amiga, Divaldo não é da Bahia, Divaldo é do mundo, né? Todo mundo conhece a história de Divaldo Franco, que é o médium baiano. Quando a gente vai conhecer a história dele, tanto no livro, na biografia, quanto no filme, a gente descobre que Divaldo vem de família católica, tá? E que inicialmente não se passava pelas mentes de seus familiares que um dia ele se tornaria quem ele se tornou, né? Nem quem ele se tornou, muito menos espírita. E desde a infância ele já começava a apresentar ali algumas características de mediunidade muito ostensiva, já vinha sofrendo alguns processos obsessivos, mas só já na juventude, quando o irmão desencarna, é que ele de fato entende o que viria a ser essa doutrina espírita, que ele precisava se dedicar a estudar. Então a vida criou, né, circunstâncias da vida criaram meios para que ele fosse inserido no caminho da doutrina. E só depois de já estar nesse caminho de estudo, como nós aqui estamos agora, foi que ele teve a possibilidade de ver o que de fato ele faria. Então, mesmo depois de começar a estudar, não foi dito a ele assim logo de cara, ah, você vai fazer X coisa. Não, porque nem tudo é para ser dito, né? E tudo que tem que ser dito no momento certo. Então, existe tempo para as coisas, né? E ele só veio a descobrir depois. Na biografia, relata esse momento que ele está voltando de bonde com o primo dele, com o Nilson, e ele entra numa espécie de transe mediúnico e se vê numa colina. Ele vê, na verdade, um homem mais velho, rodeado de crianças, num local alto que parece uma colina, e ao se virar para ele, ele descobre que o homem, na verdade, é ele mesmo, só que mais velho. E o homem diz para ele, vê, isto é o que você tem que fazer da vida. E ali ele entende a sua missão. Depois, Joana irá esclarecer para ele o que seria o seu propósito, né? Que ele teria aí uma obra de educação a cumprir, que ele adotaria muitos filhos, né? Por conta dessa obra, e que isto tudo estava no seu planejamento reencarnatório. Então, ele havia uma missão, ele tinha uma missão, que ele só foi descobrir muito tempo depois. Então, a gente nem sempre descobre as nossas missões
logo de cara. E quando a gente ouve ou lê histórias como essa, tanto de Divaldo, quanto de Chico, de Madre Teresa, de Irmã Dulce, de tantas figuras expoentes, né, tanto do espiritismo quanto de outras religiões, frequentemente a gente se pergunta, como eu disse no início, será que a minha vida é missionária? Será que a minha encarnação é missionária? Será que eu tenho realmente uma missão a cumprir? E a gente percebe que tem muito de fantasia nessa pergunta, né? Dessa ideia de que a vida, para ser de fato vivida ou para ser de fato aproveitada, precisa ter feitos grandiosos nessa dimensão dessas pessoas que nós temos relato. Assim como também o próprio Jesus, que foi um dos maiores missionários que passaram pela Terra, que nós temos notícia. Mas nem sempre as nossas missões estão relacionadas a isso. E este capítulo, o Espírito Erasto, chama-nos a atenção para a missão que ele, né, quer falar, que é justamente relacionada à divulgação, à propagação da doutrina espírita, que é uma missão que a gente geralmente se esquece. Então, eu achei interessante a lição, porque ele nos puxa para um ponto que nós normalmente não damos tanta atenção enquanto espíritas, que é essa responsabilidade com a divulgação da doutrina, né? Essa responsabilidade de levar a palavra divina, o ID, que Jesus nos convidou a fazer. Então, essa missão é tão importante quanto todas as outras. E nós, às vezes, não temos tanta atenção. E o interessante dessa missão, desse chamamento do ID que Erasto nos faz, é que antes mesmo que nós possamos ir e pregar a todas as gentes, como Jesus nos convidou a fazer, nós precisamos pregar em um lugar onde a gente normalmente se esquece, que é dentro dos nossos lares. Porque o ID, né, entra nessa coisa de ir pregar a todas as nações. Então, a gente pensa onde? Fora de casa, na rua, no mundo, né, nos lugares. E aí nos deparamos com um entrave, um contrassenso. Opa, mas eu aprendi na doutrina que espírita não faz proselitismo. Espírita nem diz que é espírita. Né? Algumas pessoas levam isso muito ao pé da letra, né? Que não diz mesmo, de jeito nenhum. Parece que é um segredo de Estado. Ninguém pode saber que eu sou espírita. Né? A gente não precisa, realmente, não vamos fazer proselitismo no sentido de falar o tempo todo disso como se a gente estivesse fazendo uma propaganda, né, da doutrina espírita. Mas se alguém nos perguntar, não há motivo para se omitir, né? De dizer, não tenho religião, não acredito em Deus. Não, pode dizer com toda certeza e convicção, sou espírita, sem medo de ser feliz, né? Porque se a doutrina nos é um tesouro tão precioso, por que omitir essa verdade, né? Que tanto nos faz bem. Então, antes de nós irmos para esse ID, que a gente pensa no externo, ele nos traz essa reflexão, e aí eu fui para outros textos, encontrei um texto de Joana, que é do livro Após a Tempestade, o texto Os Novos Obreiros do Senhor, né? Chama Labor em Equipe, no qual ela diz que a gente precisa, primeiro, fazer esse ID dentro de casa, né? Que é o ID no lar. Que não é à toa que nós reencarnamos, já que estávamos falando desse ponto de vista reencarnacionista, em família. Né? Se não houvesse necessidade de virmos em família, Deus colocaria todos nós no mundo e não precisaria ter vínculo com ninguém. Seria, né, fruto da vida, mas não de nenhuma pessoa em específico. E se Deus criou essa ideia da família para que a gente pudesse reencarnar numa família, é porque tem um propósito aquelas pessoas estar conosco. Então, quando a gente olha para dentro dos nossos núcleos familiares, a gente percebe que dentro de casa, nós temos, às vezes, pessoas que são muito simpáticas, muito afins, né, nossas, mas também temos algumas desafinidades, algumas antipatias, algumas dificuldades, né? Mesmo aquela pessoa que a gente mais ama, tem momentos em que a gente dá uma respirada, uma revirada de olho, como dizem aqui em Salvador, né? Que a gente pega um ar, porque a pessoa realmente testa a nossa paciência. E baiano tem pavio curto, como dizem, né, Paty? Nós somos muito esquentados. Dizem que é porque faz muito calor aqui. Mas não é à toa que a gente está nesse meio dessas pessoas, porque as pessoas com as quais convivemos vão justamente testar a nossa vulnerabilidade, nossas dificuldades, nossas fraquezas. Porque é só nós pensarmos, né? Se eu sou uma pessoa impaciente, pavio curto, como dizem, como eu vou me melhorar se eu conviver com pessoas bem zen? Não vai dar certo.
Eu tenho que conviver com pessoas que vão, de certa forma, né, como a gente usa no popular, testar a paciência, mas no evangélico é exercitar essa virtude para que a gente possa, de fato, conseguir se melhorar. E aí é interessante porque, então, na família? Porque na família, nesses laços consanguíneos, nós somos tendencionados a amar. Nós somos tendencionados a amar nosso pai, nossa mãe. Claro que isso não é via de regra, né? Quando eu era, acho que adolescente, a minha pré-adolescência, eu tinha uma disciplina na escola que era sobre questões de orientação educacional e a professora falou uma vez que nós não somos obrigados a amar nossos pais. Aquilo foi um choque. Eu tomei um susto, porque não era aquela minha criação. Eu fiquei bem abismada. Mas com o tempo eu entendi o que ela quis dizer. É que o amor em família, ele é cativado, ele se conquista. E não é uma via de regra, né? Não são todas as famílias que vivem em harmonia, não são todas as famílias que vivem felizes e alegres e contentes. E mesmo as que são alegres e contentes, há momentos de muita turbulência. Mas os laços consanguíneos, esses laços de sangue que nos unem, nos predispõem também a amar. É mais fácil amar aquele que está, de fato, né, na nossa linha sanguínea do que, às vezes, alguém que nos é estranho. Então, essa é uma forma que a espiritualidade, que o Pai Celestial encontrou de nos forçar a gostar daquelas pessoas. E aí, aproveitando o ensejo, ele coloca a gente diante de pessoas que, às vezes, nós temos desavenças, que nós temos desajustes, porque toda reencarnação é resgate. Então, independente de se é missão ou se não é missão, toda reencarnação é uma oportunidade de resgate, é uma oportunidade de ajuste, e nós vamos, ali naquele meio familiar, também reajustar, também resgatar os nossos entes e a nós mesmos, que é em primeiro lugar. E aí, Joana diz no texto que nós estamos no lugar certo, ao lado das pessoas corretas, vivendo com aqueles que nos são os melhores elementos para a execução do nosso programa. Ou seja, não existe endereço errado na nossa reencarnação. Nós viemos para o lugar certinho, né? Podia ter reencarnado em Tancroso, estar agora perto da praia. Não estou, né? Estou em Salvador, mas cada um tem a cidade que Mas precisar. você está perto da praia, porque Salvador é praia. É verdade, é verdade. Tem muita praia em Salvador também, que a gente não, aqui a gente não está tão perto da praia, não. Mas não temos assim, esse ambiente tão verde, tão lindo, mas também porque a gente acabou tirando, né? Não é porque não tinha. Tinha, mas não foi preservado. Então a gente percebe que não existe realmente endereço errado, existe endereço certinho. Nós viemos para os lugares certos. E aí Joana continua nesse texto, dizendo, vou fazer aqui minha pesquinha para não infringir nenhuma linha do que ela diz. Ela diz, devidamente arregimentados, iniciemos o labor, ou seja, o labor do trabalho, partindo do lar, que deverá permanecer sobre as bases sólidas de amor, de entendimento e de fraternidade, de modo a resistir às investidas da insensatez e da leviandade que nos não podemos permitir. Então, quando a gente lê essa frase de Joana, nós paramos e lembramos, por exemplo, de que tudo o que fazemos enquanto espíritas em prol da nossa família é o primeiro trabalho que nós precisamos fazer. Esse ide e pregai que Erasto nos convida, nos relembra nesta lição do capítulo 20. Quando começa em casa, né, precisa ser feita, como ela disse, sobre as bases sólidas do amor, de entendimento e da fraternidade. Então, instituir, por exemplo, a prática do evangelho no lar, que tanto auxilia na harmonia da casa, uma vez por semana, se debruçar em estudo, participar de palestras, assistir a palestras em um momento específico do dia, reservar aquele momento para fazer aquilo, deixar que aquela mensagem positiva entre no nosso lar e possa ser escutada. Ah, mas outras pessoas na minha casa não são espíritas, mas você é, então você pode escutar, porque você está dentro de casa. E as pessoas vão ouvir também. Se não quiser ouvir, coloca um fone no ouvido, né? Mas você está auxiliando na harmonia do seu lar. Ah, mas eu não quero fazer o evangelho sozinha, só tem eu de espírito em casa. O evangelho nunca é só porque os espíritos estão conosco. Senta sozinho mesmo, sozinho encarnado, faz o seu estudo, aos poucos convida as pessoas de casa, quando elas se sentirem à vontade, elas vão também se predispor.
quando, né, estamos frequentando as casas e as palestras, levar as crianças à evangelização. Aqui, como evangelizadora, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, porque uma criança na evangelização é um adulto futuramente feliz. É a semente que a gente planta ali no momento propício para que ela possa germinar, porque a criança ela tem todas as condições de receber, né, os ensinamentos, tem a mente aberta, vamos dizer assim, os corações também, para ser ensinada. Então, esses são alguns dos exemplos, né, de situações que a gente pode iniciar esse labor através do lar. Não são os únicos, existem tantos outros. E, além disso, também, né, nós nos debruçarmos na tarefa fora do lar, dentro das nossas casas. Então, quando Jesus nos disse lá a primeira maior, né, lição que ele nos deu, de amar ao próximo como a ti mesmo, nós percebemos que essa lição se aplica primeiramente aos próximos que são nossos semelhantes, nossos familiares, mas depois também aos próximos com os quais nós convivemos. E esses próximos também podem ser os nossos colegas, nossos irmãos, né, de seara espírita, nossos irmãos da casa espírita, nas quais nós trabalhamos. Então, estamos aqui, né? Eu representando o Núcleo Espírita Teles de Menezes, a Paty representando o Núcleo Espírita Fonte de Luz e tantos outros que nos assistem, que também fazem parte de casas, que desempenham uma tarefa nas suas casas espíritas e, portanto, precisam atender, assim como nós, a esse chamamento do Erasto, do Ide Pregai. E como é que a gente vai fazer isso? Quando é que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai fazer isso? Jesus, quando ele nos disse que traria o Consolador, né? Ele nos deixou esse chamamento de Erasto. Ele já tinha colocado para nós essa ideia do Ide. Né? Erasto, no Evangelho, vem nos lembrar dessa tarefa que Jesus nos confiou. Nós já sabemos que, como espíritas, geralmente não fazemos esse proselitismo. E a melhor forma de ensinar que nós temos exemplo, a partir do nosso mestre amigo Jesus, é através do exemplo. Tá? É através da ação, da atitude. Porque, como dizem, mais do que a palavra, que pode convencer a pessoa, o exemplo ele é capaz de arrastar multidões. Então, Jesus talvez tenha conseguido trazer tantas pessoas porque ele também dava exemplo. Ele era exemplo. Ele vivia, ele sentia na pele. A sua própria encarnação é um exemplo. Tá? Tem uma passagem do livro Mestre Amigo, de José Carlos de Luca, que ele diz que Jesus consegue ser modelo e guia porque se colocou como encarnado. Nós não conseguiríamos entender que Jesus é um modelo e guia se ele não sofresse na pele o que nós sofremos. E ele sabia disso, por isso ele aceitou a tarefa. Ele sabia que para fazer com que a gente entendesse, né, o que ele queria nos ensinar, para que a gente entendesse a sua mensagem, ele teria que sofrer as vicissitudes que nós sofríamos. Também ter um corpo físico perecível, também sentir dor física, e ele sentiu muitas dores em prol de nos mostrar isso, né? Para nos fazer enxergar que nós precisávamos aprender tão somente a amar. E aí, quando ele diz depois, né, aos apóstolos, ide e levai a minha palavra, o evangelho a todas as nações, ele está pedindo que a gente literalmente continue o seu trabalho, que a gente continue a sua tarefa, que a gente continue falando sobre ele, mas mais do que falar, que a gente coloque em prática tudo aquilo que ele nos ensinou, através das nossas atitudes, através dos nossos hábitos. E uma das formas de colocarmos em prática, que é o que Erasto nos traz nessa lição do Missão dos Espíritas, é nós pregarmos dentro das nossas casas, trabalharmos dentro das nossas casas espíritas. E aí, nesse momento em que estamos com as casas fechadas, as pessoas que nos assistem devem estar se perguntando, mas como é que eu vou fazer isso se minha casa espírita não está aberta? A casa, de fato, está fechada, né? Mas a causa, como dizem, está sempre aberta e sempre viva. E nós precisamos, mais do que nunca, colocá-la, né, para ser vista e analisada e ouvida. Né? Esse momento que estamos fazendo agora de live é uma forma de nós propagarmos a doutrina. E tantos outros momentos e oportunidades que tivermos
de, através do exemplo, levarmos a palavra do Cristo. É esse chamamento que Erasto nos faz. E aí ele diz uma coisa que eu achei interessante de nós ressaltarmos nessa lição, que ele fala assim, que para que nós possamos fazer isso, haverá momentos em que vamos ter que empregar esforços grandiosos, porque muitos não irão querer ouvir. Opa, ficou sem som aqui para mim. Voltou. Desculpa. Ficou alguns segundos sem som, mas voltou agora. Foi. Então, o que eu estava falando aqui, Erastus nos chama a atenção nessa lição que a gente precisa, né, para poder fazer esse de pregar, nós teremos que, em alguns momentos, abdicar de algumas coisas, porque teremos que empregar esforços para semear esses ensinamentos do Cristo. Muitas pessoas não vão querer escutar, como acontecia na época de Jesus, né? Algumas pessoas não vão querer ouvir, algumas pessoas não estarão predispostas a ouvir, e tudo bem, porque cada um está no seu tempo, mas nós temos que fazer a nossa parte. E chegarão momentos em que teremos que sacrificar lazeres, sacrificar momentos, como agora, que pode ser considerado para alguns um sacrifício, né? Nós estarmos numa tarde de domingo fazendo uma live, mas para nós é uma oportunidade de aprendizado. Então, esses sacrifícios, né, entre aspas, que nós dizemos, são os que são, na verdade, necessários para que nós possamos colocar esse trabalho do Cristo em prática, né? Então, enquanto trabalhadores da última hora, que é o tema deste capítulo, inclusive, nós precisamos estar sempre dispostos ao trabalho, mais do que disponíveis, né? Eu acho que nós precisamos estar dispostos, porque às vezes nós temos tempo, mas não temos disposição. E aí não queremos fazer e deixamos para lá. E segundo a parábola dos trabalhadores da última hora, aqueles que chegam depois, mas demonstram empenho e labor, recebem a moeda. Mas aqueles que ficaram o tempo todo na preguiça não vão ser pagos da mesma forma. Então nós precisamos ter essa disposição, seja no nosso lar, seja na nossa vizinhança, no nosso trabalho, na nossa casa, em todos os lugares, né, onde nós estivermos, ser esse sal da terra, como dizem, né, a luz do mundo, fazer levar essa luz, brilhar essa luz, para que a mensagem do Cristo esteja sempre viva entre nós. Acho que a gente já está se aproximando do final, né, do nosso tempo. Eu estou aqui cronometrando e passa rápido. 7h41 passa rápido. Passa rápido. Passa rápido. A gente tem mais uns 10 minutinhos. Pronto, já estou finalizando para que a gente possa também. Eu vi que já tem uma pergunta, não consegui ler na hora, mas a gente poder também pode deixar que eu já anotei. Oportunizar. Pronto, maravilha. Então, eu já finalizando, né, nossa conversa, eu gostaria aqui de dizer algo que nós já sabemos, que essa tarefa não é fácil, né? Essa tarefa do ID. Ela não é fácil porque todo missionário da espiritualidade, nós somos missionários da espiritualidade porque somos espíritas, e encontram dificuldades em suas tarefas. Né? Tem um texto de Joana que ela diz que nós nos inscrevemos para sermos espíritas nessa encarnação. Então, não é à toa que nós somos espíritas nessa encarnação. Não é à toa que quando nós nos nomeamos como simpatizantes da doutrina, o fato de simpatizarmos com a doutrina, ainda que não nos consideremos ainda espírita, também não é à toa. E o fato de estarmos, muitas vezes, espíritas em lares não espíritas, também não é à toa. Então, que a gente possa encarar essa responsabilidade de espírita, né? Que aqui muito é dado, muito é cobrado, que a gente sempre diz essa frase, entendendo que nossa maior missão é fazer com que o Cristo nos ensinou continue vivo. E nós só conseguiremos fazer isso sendo cartas vivas do Evangelho, né? Que é a proposta que Paulo, inclusive, nos faz. Que nós sejamos essas cartas vivas do Evangelho, inspirando, dando exemplo às pessoas, inspirando pelo exemplo, para que as pessoas possam se mirar em nós. E aí, para terminar, eu destaco aqui uma frase do Espírito Erasto nesse capítulo, e que é uma frase bem motivadora, que ele diz assim, que a vossa falange se arme, pois, de resolução e coragem, mãos à obra, pois a charrua está pronta e a terra espera. É preciso trabalhar. Então, com isso, eu encerro aqui minha fala. Muita paz. Bacana. Obrigada. Mas vamos continuando aqui. Claro. Então,
eu gosto muito também desse capítulo, que é o nosso trabalho, né? Então é como se a gente tivesse assim um guia, né? Falar e aí, será que eu estou no caminho? Eu não estou no caminho? E o próprio Erasto também, ele fala, né? Quando a gente tiver dúvidas, como é que a gente faz essa avaliação, né? Sim, E aí ele coloca, né? Vós o reconhecereis pelo número das aflições as quais nós teremos levado consolações. Então, isso isso. daí a gente pode fazer em casa também. Quantas Com vezes certeza. alguém da nossa família está passando por uma aflição enorme e nós podemos aliviar essa aflição, sendo um bom amigo, um ombro, né? Até com o nosso exemplo, com a nossa palavra, a gente pode acalmar esse coração. Isso é estar na nossa missão, não é? Aí ele fala assim, pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Então, é essa compaixão que, às vezes, nós precisamos olhar, né, para o outro. E é muito interessante que hoje de manhã eu fiz uma outra live, e é num outro canal, né, necessariamente não é espírita, mas eu fiz outra live, e o tema era resumindo exatamente esse, né? Amar o próximo como a si mesmo e o nosso comportamento com o próximo. Quer dizer que esse assunto tá no plano, não é? Tá vendo? Não é à toa, né? Com certeza Não não é é à à toa. toa. Estamos sendo E, induzidos a estudar cada vez mais isso. e eu falo assim, eu sempre falo que a minha missão, né? E que eu acho que é a nossa missão meio que coletiva, que é amar, servir, evoluir, porque nós precisamos evoluir, né? Como seres, como espíritas, como mãe, como familiar, como trabalhador, e ser Com feliz, por que certeza. não? Não é? Por que Sim. não? E aí teve uma pergunta que ela fala assim, você entende que a evangelização de adulto é também palestra? Eu acho que é isso, né? O que você acha? A Bom, eu evangelização acho da criança, né? Mas e a do adulto? Como é a é, evangelização? quando a gente fala de evangelização de crianças, né, eu vi que tem até uma outra pergunta aqui embaixo sobre a evangelização, vou tentar responder as duas, que é qual deve ser a atitude de uma mãe espírita quando seus filhos, quando pequenos, não querem ir para a evangelização. Como as duas têm relação entre si, vou tentar dar uma resposta que tocará nos dois pontos. Tem um livro que eu estou lendo agora, né, nesse momento, que chama Educação entre Dois Mundos, que é do Espírito Cristiano. Ele diz em um capítulo chamado o mito da espontaneidade. Ele diz que a da manifestação espontânea, o mito da manifestação espontânea. Ele diz que é um ledo engano nós acharmos que crianças conseguirão despertar potencialidades boas, positivas, por si só. E diz que nós, enquanto pais espiritistas, né, temos a mais do que a responsabilidade, temos o dever de colocar na vida das nossas crianças essa evangelização. E muitos pais se deparam com essas questões, a criança não querer ir à evangelização. E aí, o espírito no livro ele é um pouco direto, né? Curto e grosso na nossa linguagem, que ele diz assim, não tem querer. A criança não tem querer porque ela não tem condições de escolher o que é melhor para ela. Se nós formos deixar que ela escolha, né, a gente vai deixar que ela, por exemplo, não vá à escola, não come banho, não escova os dentes, e a gente não permite que esse tipo de coisa não aconteça. E se a gente não priva ela de estudar, no estudo formal, também não podemos privá-la, deixar que ela se prive do estudo da alma, que é o estudo da evangelização. E se aquilo faz bem a gente, né? Se o centro espírita faz bem ao espírita, por que não faria bem ao seu filho? É que nós espíritas temos essa coisa, né? De a doutrina não me obriga, porque não é um dogma, e muitas vezes a gente não quer também obrigar as outras pessoas a terem aquilo. No que tange a criança, eu penso que sendo uma criança, ela realmente não tem ainda maturidade para escolher. Então, claro, tudo que lhe é imposto não será agradável, precisaremos criar estratégias para convencê-la de que aquilo é bom, né, e necessário para ela, mas não desistir
do esforço de colocá-la dentro da evangelização. E aí essa evangelização também é uma evangelização que acaba transpassando a criança, porque transpondo a criança, porque quando a criança se evangeliza, o adulto que evangeliza ela, que é o evangelizador, está se evangelizando, e a família que lida com a criança que está sendo evangelizada também se evangeliza, né? Todo mundo é beneficiado pela evangelização. Então, os frutos de uma evangelização são colhidos com o tempo e a gente só percebe que existem assim motivos muito positivos para que isso aconteça. E quando nós assistimos a palestras, não sei se foi essa a pergunta da Sica, né? A respeito da evangelização de adultos, nós, quando assistimos palestras, nós estamos nos evangelizando, porque nós estamos aprendendo o evangelho, né? Estamos aí assimilando melhor essas indicações. O autor do livro, eu vou ficar te devendo, Marcinha, mas esse livro a gente está estudando, eu vou te falar depois no privado, mas o nome do livro é A Educação entre Dois Mundos, e ele é do espírito cristiano, mas eu não estou me lembrando agora o nome do médium que psicografou, mas eu sei que é pelo espírito cristiano. Tem uma outra fala aqui, né? Uma ideia, se a mãe é espírita, participar da evangelização. É uma boa ideia, né? Em nossa casa, no Núcleo Espírita Teles de Menezes, as mães, elas tiveram elas sentiram-se, né? Porque tudo, nada é por acaso, elas se sentiram inspiradas pela espiritualidade, a necessidade de estarem em conjunto, estudando e conversando sobre temas, porque seus filhos estudavam e elas não tinham condições de dar continuidade àquilo, porque ainda não tinham aquele preparo. E aí elas começaram essa ideia e nós formamos o primeiro grupo, né, da família, que inicialmente era um grupo de pais, um grupo de mães que se reuniam, e hoje tem outras pessoas na casa. Então, se a casa espírita puder ter um grupo da família, esses grupos costumam dar subsídio para a família, né, para os familiares, saber como lidar. Mas se não tem, é uma ideia boa aí da Neide, né? Neidoca Cantoso, né? Que os pais participem da evangelização, sim, por que não, né? Ainda mais agora que a gente está no online, muitas evangelizações no online, dá para a mãe assistir, ele está do lado auxiliando a criança, ela vai participar também e fazer com que a criança se sinta entusiasmada a participar, porque se é bom para minha mãe, deve ser para mim, né? Já fica aquela coisa assim, um incentivo. E o online hoje em dia, Dani, ele ajuda também, por exemplo, você falou no início que às vezes a pessoa fala assim, mas eu vou fazer o Evangelho no Lar sozinha. Nós aqui na casa, toda quarta-feira, às 9 da manhã, nesse canal, nós temos o Evangelho no Lar. É um momento, assim, gostoso, é leve, é de Evangelho, não é? E, então, quem está se achando sozinho, vem com a gente, é quarta-feira, às 9 da manhã. Mas eu não posso na quarta. Sexta-feira, 8 da manhã, tem no Luz da Ajuda, que é outro canal também de casa espírita, que faz, e assim tem várias outras. Então, chamar também a criança, internet, né? Dá uma chamar a criança, deixar a criança assistir, é interessante também, porque o online, para a criança, ele é o instrumento que nós temos hoje, não é? Isso. Então, de repente, ela não está podendo ir na casa, mas se ela tem aquele acesso online, junto com os pais do Evangelho no Lar online, ela até se motiva, né? Eu acho que é fantástico. Eu acho essa mudança... Eu também acho que é uma oportunidade, né? A gente está se adaptando, está se acostumando a isso. Ainda é, às vezes, incômodo, porque a gente não sabe muito bem como lidar, mas também podemos tirar proveitos muito interessantes desse momento, dessas coisas todas que estamos passando. É verdade. Olha, você está de parabéns, né? Se eu fosse sua mãe, eu estaria aqui super orgulhosa de você. Eu coloquei aqui no chat o nome do livro que eu achei, o nome do autor aí, pessoal. Você é fantástico, assim, ver você tão jovem. Eu posso te perguntar quantos anos você tem? É muito indiscreto? Pode. Não é indiscreto, não. Eu tenho atualmente 29 anos, estou às portas dos 30. Olha, para mim, você deve tomar Formol de manhã, porque para mim você tinha, assim,
Se muito, 18 anos. Se muito, 18 anos. Olha que Oh, coisa que boa. bom, meu Deus. Que olhos lisonjeiros, nossa. E olha, parabéns, eu acho que o caminho é esse mesmo que você está trilhando, é do estudo, é de colocar doutrina dentro de casa, é colocar doutrina na nossa vida, no nosso dia a dia, e seguir. Ah, mas eu não sei se eu estou na minha missão. Serve, vai servir, né? Faz algo por alguém, Com aí já está uma certeza. missão, né? E no Nossa caminho vida a é gente pelos outros, né? Nós vivemos não é, pelos outros, porque se a gente não vivesse pelos outros, nosso maior objetivo não fosse servir, a gente não precisava viver em comunidade, né, em sociedade. Nós estamos aqui para isso mesmo. é verdade. Então, olha, eu te agradeço demais, do meu coração. Queria poder Eu te que dar um agradeço, abração agora. gratidão. Sinta-se abraçada, porque eu senti um abraço até aqui. Agradeço a todo mundo que esteve presente. Gil falou aí que eu trouxe uma galera do Teles, é porque a gente é assim, a gente só anda de bonde. A gente vai todo mundo junto. Onde um vai, todos vão também. Aí, olha, sejam todos bem-vindos e que todos recebam o nosso carinho, a nossa gratidão também. E agora eu lhe dou a prece final para a gente encerrar o nosso momento tão gostoso, tão lindo. Bom, vamos fechar nossos olhos, né? Buscar entrar nessa harmonia que nós cultivamos aqui nesse momento de encontro, nesse momento de conversa, que a gente possa sintonizar com os espíritos superiores e agradecer imensamente a eles por esse momento tão oportuno de aprendizado, em que a gente pode reviver e relembrar a nossa missão, os nossos propósitos, para que nós possamos viver melhor e colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende no nosso dia a dia enquanto espíritas. Que cientes dos nossos deveres, das nossas responsabilidades, sem pesar e sem cobranças, sem sofrimentos, mas com muita gratidão e amor, nós possamos fazer, viver as mensagens do nosso amado Jesus, e para que assim possamos então ser felizes de fato. Que assim seja. Que assim seja, Flor. E eu convido você e todo mundo para o próximo domingo, às 17 horas, nós vamos estar aqui com a Eliana Mello, que ela está até assistindo a gente, e que ela vai nos falar sobre o homem no mundo. Então, nós vamos à sequência, a missão dos espíritas e E o homem agora o não homem muda. no mundo, não é? Maravilha. E que é o capítulo 17º, Sede Perfeitos. Então, estão todos convidados. Se você quiser também um dia vir com a gente às 9 horas da manhã de quarta-feira, é muito gostoso, Quarta-feira Evangelho no é Lar. um dia que eu estou livre. Quando eu estiver livre, eu vou mesmo participar aí do Tá Evangelho no Lar. combinado, então. Olha, um grande beijo no coração de Beijo. todo mundo, de todos do Teles de Menezes, de Salvador, que eu adoro Salvador. E se você e a sua família, que vocês sejam muito abençoados. Que Deus lhe Amém. mantenha sempre nesse Igualmente. caminho maravilhoso. Tá bom? Amém. Que Beijo, assim Dani. seja. Beijo. Fica Beijo com a Deus. todos. Fiquem com Deus. E até a próxima. Até a próxima.